Hoje é quinta-feira, é dia do quadro Toque Conexão e por isso quem está aqui no estúdio com a gente é a Camila Keu para falar sobre os festivais de música que marcaram a época, né, Rodrigo? É verdade, Vanessa. E esse é um momento propício para relembrarmos esses festivais porque foram neles que surgiram as grandes canções de protesto brasileiras e nós estamos vivendo um momento de muitas manifestações no nosso país. Né, Camila? Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem. Quantas vezes, né, a gente lembra, assim, de outros momentos que os brasileiros foram às ruas, né? Por exemplo, na época das caras pintadas, né, do impeachment do Collor, ou então Diretas Já. E também esse momento faz a gente refletir um pouco sobre também o nosso momento cultural, né? E essa época que a gente pode assim denominar como a de maior efervescência cultural, por exemplo, foi na época da ditadura militar, né? Ironicamente, porque foram aí que surgiram os grandes festivais de música e daí que surgiram as músicas de protesto, as canções de protesto brasileiras. Onde se revelaram também grandes artistas, né, Rodrigo? A gente pode relembrar os nomes de alguns deles, inclusive, né, Camila? Claro, Caetano Veloso, o Gilberto Gil, Geraldo Vandré, Milton Nascimento, o próprio Chico Buarque. Todos esses são nomes aí que, nessa época, com suas músicas, enfim, tentaram burlar de alguma forma a censura, seja de forma implícita ou às vezes... que a gente conseguia ler nas entrelinhas, né? Isso. E muitas vezes eles acabavam conseguindo passar ali pela censura, isso não acabava não indo, ou acabava, assim, sendo bem interpretado e sendo censurada a canção realmente, né? Mas é muito interessante como a gente tinha essa juventude desses artistas bastante ativa nessa época, né, Camila? Isso estimulou muito a criatividade desses compositores, sabe? Ao mesmo tempo que eles tinham que lutar contra essa censura, de alguma forma denunciar isso, denunciar as atrocidades deste tempo, eles também tiveram que se puxar, digamos assim, e buscar na criatividade, buscar nas metáforas, nas ambiguidades, tentar de alguma forma burlar, mas também botar o dedo na ferida, né, da ditadura, do que estava acontecendo. Isso é curioso, na verdade, que a ditadura, claro, foi um período negro na história do Brasil, mas foi efervescente culturalmente porque realmente eles tinham que ser mais criativos. Tanto que depois, né, quando passou a ditadura, a gente já não conseguiu ver mais tanto assim, essa criatividade na música brasileira, ou essa forma também dessa poesia que existia com o Chico Buarque, com o Caetano Veloso. A gente, inclusive, conferiu ali um trecho do Cálice, né, com Milton Nascimento e com o Chico Buarque, que tem justamente esse trocadilho, né, Camila? Isso, e assim, outras músicas, né? O Chico, aliás, usou um tempo o pseudônimo de Julinho de Adelaide, né? Para tentar fugir um pouco disso, né? O Apesar de Você é uma música do Chico também, que ele usa ali uma metáfora do tempo do governo Médici, né? E aí, então, ele usa isso, né? O pseudônimo era importante porque, afinal de contas, quando chegava uma letra de música escrito Chico Buarque, eles já tinham que dar uma olhada com mais cuidado, né? Então, claro, tem que usar o pseudônimo para poder passar as músicas, senão isso. nunca E mais, aí ele né? dava desculpas do tipo, isso aí é uma briga de casal e a mulher é muito autoritária. E, na verdade, não era nada disso, né? Na verdade, ele estava ali falando do regime militar, da repressão, mas ele tinha que usar essas metáforas para conseguir passar isso ao público. E era interessante porque a população também se sentia representada, né, Camila? Como é que a gente pode analisar isso hoje? Será que existem artistas que ainda fazem essas canções de protesto, que ainda representam a população nesse sentido? Tu sabe que o que a gente vê em matérias, quando se fala de ditadura militar, por exemplo, tem uma música muito emblemática que é o Geraldo Vandré, né? Para dizer que não falei de flores. E essa teve uma repercussão muito grande nos festivais. Pra vocês terem uma ideia, ele ficou em terceiro lugar no Festival Internacional da Canção, perdeu para uma música do Tom Jobim e do Chico Buarque. E o público ficou enlouquecido com aquilo. Como é que para dizer que não falei de flores não tinha sido escolhido primeiro, né? E o que a gente pensa hoje, assim? Se a gente for fazer uma análise dos anos 80, né? Os anos 80 ainda teve algum tipo de contestação, ainda se falou um pouco de política nas letras das músicas, né? Aquela geração de Brasília ali. Legião Urbana. Isso. Então, assim, a gente teve alguns... Ali ainda tinha algum resquício desse lance de falar de política, falar das agruras ali, né? Que país é esse da Legião Urbana? O próprio Cazuza com ideologia, né? Meu partido é um coração partido. Então, mas depois dos anos 90 teve ali um período complicado, assim, um período complicado até criativamente, se a gente for analisar, né? Então, o que é? O Chico Science Nação Zumbi saiu um pouco disso, falava um pouco dessa questão mais social. Talvez o Rapa, né? O
Rapa, pode ser o surgimento do Racionais MCs, né, também tem isso, aí falam mais da questão de morar na periferia, como é que é essa vida na periferia. O rap brasileiro tem bastante isso, né, de trazer as agruras, diferente do rap de outros países, como os Estados Unidos, que às vezes a mensagem se perde um pouco, né, mas aqui no Brasil tem muito, né, isso. Isso, mas os anos 90 foi um período assim mais, né, foi morno, foi um período morno. Você acha que as pessoas elas estão querendo isso, quer dizer, ouvirem essas canções? Porque se a gente for analisar essas músicas que são lá da década de 60, ainda fazem sucesso até hoje, ainda muitas pessoas escutam, ouvem, enfim. Você acha que, enfim, essas pessoas, a população, ela gostaria de ver um pouco mais dessas produções? Qual que é a tua sensação? Olha, se a gente ainda pensar que o rap ainda representa um pouco isso, tem o Emicida, que é uma novidade, mas não tão nova assim, os próprios Racionais continuam aí, mas para por aí, né? Eu não consigo ver muito isso e eu acho que os artistas são muito reflexo das pessoas, né? Então, provavelmente as pessoas também não estão tão afim assim, talvez com essas mobilizações, porque o que a gente tem visto de gente que nunca se interessou por política indo para a rua, manifestar, então talvez essas pessoas também comecem a pedir esse apelo, mas não sei, sinceramente eu não sei, também não consigo ver atualmente um grande expoente que fale das questões sociais, isso a gente não tem visto muito, assim. Bom, tá certo, Camila, a gente agradece a tua participação e a gente te aguarda na próxima semana, então. Até lá. Obrigada. Valeu. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições no nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Participe com a gente enviando sugestões ou comentários para o facebook.com/TV Unicinos. Temos também o facebook.com/UnicinosFM. Nós voltamos amanhã ao 12h30. Até lá, tchau.